Você se considera um bom esposo? Mulher, você se considera uma boa esposa? Encontre um ponto de equilíbrio no seu casamento. Quando a gente se casa, nós temos a expectativa de sermos felizes, de que o outro nos faça felizes. Muitos homens e mulheres vão para o casamento motivados por aquele desejo, pela paixão, pelo anseio de compartilhar a vida com quem ama, de ser amado. E aí, depois que nos deparamos com a realidade um do outro, que nos conhecemos melhor, que percebemos que aquele ser amado tem muitas falhas, comete erros, excessos, nós entendemos que o casamento é uma construção. Eu trago para você hoje muitas orientações de suma importância para que o seu casamento seja bom. Encontre um ponto de equilíbrio no seu casamento, na sua vida, na sua família. Melhorar, tornar-se um bom esposo, uma boa esposa, não é impossível, mas requer conhecimento, atitude, um posicionamento consciente, com clareza do que você realmente quer. Mas vamos direto ao ponto. Equilíbrio por quê? De que forma? Muitos homens e mulheres, por causa dos excessos, comprometem a sua felicidade. Por exemplo, na comunicação. Encontre um ponto de equilíbrio na sua comunicação. Falar demais é prejudicial, mas não falar é pior ainda. Na verdade, eu não sei qual é o pior. Lidar com alguém que não se comunica, que não conversa, que não fala sobre os assuntos importantes, que não escuta, que não dá opinião, que não compartilha o que sente, o que pensa, os seus sonhos, que não compartilha as suas vivências fora de casa. Na verdade, quando nos tornamos uma só carne, isso está falando de intimidade, de doação, de entrega. É uma entrega verdadeira, de compartilhar de vida. E quando eu me nego a falar o que se passa dentro de mim, o que acontece comigo no meu trabalho, quais são os meus planos, os meus medos, quando o meu esposo ou quando o seu cônjuge se nega a ouvir, quando não dar atenção, quando não dar a devida importância para o que se passa com o outro, isso compromete o relacionamento. É um dos pontos que leva muitos casais a pensar em desistir, a comunicação ruim. Falar o que não deve, ofender, se exasperar, deixar as emoções tomarem de conta, ser conduzido pela raiva, pelos ímpetos de indignação. Isso também não contribui para um bom casamento, para a felicidade, para o entendimento. Encontre um ponto de equilíbrio na comunicação, na família. Fale o que é necessário, é simples. Não tem uma receita mágica, não. É uma questão de aprendizado, de treino, de priorizar a boa comunicação. Encontre um ponto de equilíbrio. Não é no falar demais,
que as coisas vão se resolver. Não é na ameaça, na chantagem, na briga, no esbravejar que as coisas vão se resolver, mas numa comunicação equilibrada, moderada. Encontre um momento certo, marque um momento, um lugar para conversar. Discutir relação às vezes é desagradável, mas é necessário para entrar em acordo. A discussão saudável é uma necessidade. Encontre um ponto de equilíbrio na comunicação, no jeito de olhar. Vocês sabem, nós sabemos que a comunicação vai além das palavras. Quando você está ressentido, magoado, ferido, aborrecido, revoltado, você vai se comunicar com gestos faciais, corporais, com atitudes condizentes com o que você está sentindo. É preciso falar sobre os problemas, sobre os projetos, sobre as situações, sobre a criação de filhos, sobre finanças. É preciso falar sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta. Se você quiser ter um casamento bom, aprenda a se comunicar com equilíbrio. Um outro ponto na nossa jornada de família, de casamento, que precisamos buscar o equilíbrio, é sobre regras e desorganização. Quando nós temos filhos, de repente os netos, quando nós temos muitas ocupações, quando a mulher trabalha fora, quando o homem trabalha ou não fora de casa, nós precisamos de algumas regras. Nós precisamos de acordos, de combinados, de ajuda. Um precisa ajudar o outro para que a casa fique em ordem, para que a família fique em ordem. Caso contrário, haverá excesso, regras demais, reclamação demais, briga demais ou descontrole absoluto. As coisas fora de lugar, ninguém assume obrigação, responsabilidade, o que acaba sobrecarregando alguém, o que acaba deixando a casa uma desordem. E a desordem da casa, a falta de prioridade para a alimentação, para os cuidados do lar, a palavra de Deus fala sobre a vida comum do lar, que deve ser partilhada entre o marido e a mulher e também os filhos. O equilíbrio na ordem da casa está entre as regras e a desorganização. Como é que está? Aí na sua casa, no seu lar. Há quem acredite que a desordem, a bagunça, atrai a presença maligna, a presença de espíritos malignos. Quando você está num ambiente muito desorganizado, muita louça suja, tudo fora do lugar, a roupa fora de lugar, desorganizada, falta de cuidado com as coisas quebradas, uma desordem total. Isso afeta as nossas emoções, afeta o nosso relacionamento. Coloque a sua casa em ordem, peça ajuda. Isso é importante para o equilíbrio emocional, para o nosso relacionamento, para que os filhos aprendam a cuidar, da casa, das suas coisas. É muito importante que as regras não sejam mais importantes do que o relacionamento com a família. Terceiro ponto, que é muito importante, que precisa de equilíbrio, é no relacionamento, no que diz respeito à confiança e à desconfiança, ciúmes e falta de zelo, de cuidado, de atenção. Quando o homem não confia na mulher,
por algum motivo pessoal ou porque de repente essa mulher mente. As pequenas mentiras, os pequenos enganos, as pequenas traições gera desconfiança, gera ciúmes, gera insegurança. A mentira, ela é prejudicial, principalmente quando você mente para as pessoas que confiam em você. A mentira é uma espécie de traição. Eu quero te dizer que se você tem o hábito de mentir para a sua mulher, de enganá-la, que se você tem o hábito de mentir para o seu esposo, isso tem consequências. Confiar demais, segurança demais, viver despreocupadamente como se nada nunca fosse acontecer, não é seguro. Eu quero dizer que todo homem, toda mulher está sujeito ao cair, na tentação, na sedução, no engano, nas ilusões. Então, o marido, ele precisa sim estar atento. Ele precisa sim ter cuidado com sua mulher. O saber aonde vai, com quem está, quem são os seus amigos, se possível, conhecer um pouco do ambiente de trabalho com quem esse homem se relaciona todos os dias, o dia inteiro ou durante a noite. É importante. Às vezes você tomar conhecimento do que acontece no trabalho, fazer uma escuta, saber quem são as pessoas mais próximas, com quem ele se relaciona no ambiente de trabalho, isso é importante. Saber quem são os amigos. E eu não estou falando de vigilância, eu não estou falando de ciúmes excessivos. O ciúme excessivo, a desconfiança é ofensivo. Por que você não confia na sua mulher, no seu marido? Por que você ciúma ele ou ela o tempo todo como se a qualquer momento ele fosse lhe trair? Tá vendo como precisa de equilíbrio? O ciúme exagerado faz você ver coisas que não existem. Faz você pensar e imaginar coisas que não estão acontecendo. O ciúme excessivo faz homens e mulheres serem violentos. Em nome do amor, em nome do ciúme, agridem, ferem, humilham, perseguem, ameaçam, geram um clima desagradável no lar, na família, brigas desnecessárias, julgamentos errados, injustos, acusações. Você consegue me entender como é importante você equilibrar o zelo, o cuidado, a observação, vigilância saudável, vigiai e orai para não entrares em tentação. Essa vigilância é para com as nossas atitudes, mas o amor, o casamento também requer zelo e cuidado em equilíbrio. Confiar demais, você pode se decepcionar. Confia cegamente, de repente você se depara com um adultério, com uma traição, com uma enganação. Então, é tudo no equilíbrio. Nem ciúmes demais, nem ciúmes de menos, de jeito nenhum. Tipo, não dá importância. Você pode estar com quem quiser, sai a hora que quiser, eu não quero saber, não me importa. Estou aqui ocupada com minhas atividades, o trabalho é mais importante, o celular é mais importante. Não, é preciso ter zelo e cuidado. O quarto ponto no casamento, no relacionamento que precisa de equilíbrio é romantismo
versus grosseria, frieza. Vou colocar o exemplo. O homem e a mulher que esquece datas especiais, que já não dá mais carinho, que já não abraça mais, que não se esforça o mínimo possível para agradar, para satisfazer. O romantismo é uma necessidade no casamento. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sei que se você é cristão, você compreende e aceita isso. O namoro, o sexo, a intimidade é para o casamento. Nós nos casamos para namorar, para ter intimidade, para troca de carinho. E o que acontece? Normalmente, esse carinho, esse romantismo, esse afeto, essa proximidade acontece antes do casamento. Depois do casamento, vem as ocupações, vem as preocupações, vem os cansaços e a gente deixa de priorizar a intimidade com qualidade, o olho no olho, os beijos, os abraços, os toques, o se preparar para o outro. O namoro é para o casamento. Tenha equilíbrio entre romantismo e a falta de romantismo, a falta de carinho, o abandono dentro do casamento. Existem homens e mulheres que estão extremamente carentes de afeto, de toque. Isso é um pecado. Dentro do casamento, nós temos responsabilidade afetiva, nós temos responsabilidade sexual com o nosso cônjuge. A falta de carinho, o descuido nessa área pode comprometer o seu casamento. Pode gerar o interesse por outras pessoas. Pode ser um incentivo. Pode ser uma forma do outro achar que tem que se relacionar com outra pessoa. Pode levar o seu marido, a sua mulher, ao adultério. Talvez não ao adultério físico, mas de repente o adultério de olhar para outra pessoa e desejar aquele carinho, aquele beijo, aquele abraço, aquele cheiro, de olhar para outra pessoa e se imaginar vivendo aquilo que vê lá fora de casa. Tenha equilíbrio. Nós sabemos que depois que nos casamos não dá também para ficar agarrando o tempo todo, a não ser que vocês entrem em acordo nisso. Mas existem tantas situações dentro do casamento que fazem parte do dia a dia que não dá para ficar beijando o tempo todo. A gente sabe que não vai dar para namorar todos os dias. Mas eu quero dizer uma coisa. Se você conseguir ter um momento, tempo de qualidade, palavras carinhosas, tudo bem, como foi o seu dia? Um beijinho, uma boa noite, um abraço, um aconchego. Isso é importante demais. Quando, no início do meu casamento, meu esposo, ele gostava muito de abraçar. Ele recebeu muito carinho, muita atenção dos pais. Ele mamou até grande. Ele ia para o colo do pai e da mãe até grande. Eu já era um pouco mais dura. E por causa de situações pessoais do meu passado, eu tinha um certo receio, sabe? Às vezes ele vinha, tocava, me dava uma coisa assim. E em muitos momentos eu o rejeitei, eu o afastei. Eu até me aborrecia quando ele vinha me tocar em alguns momentos.
estava na pia lavando louça, vinha e abraçava Jesus. Eu quero te dizer, tenha cuidado com isso. Se o seu cônjuge, se a sua mulher ou seu marido é carinhoso, gosta de toque, e você é uma pessoa mais seca, que não gosta tanto, você tenha cuidado para não rejeitar, para não afastar, para não ofender. Imagine, você ama uma pessoa, você é uma pessoa carinhosa, você quer dar carinho, você quer tocar, você quer abraçar, você quer cheirar, beijar e a outra pessoa te empurra. Não quero não, se afasta de mim. Isso pode ser doloroso. Conversem sobre isso. Encontre um ponto de equilíbrio. Aceite o carinho de bom grado. Você pode rejeitar hoje e sentir muita falta amanhã. Um outro ponto que precisa de equilíbrio no nosso casamento é sobre o equilíbrio emocional, paciência e impaciência. Uma mulher rixosa, briguenta, ela tira a paz e o equilíbrio da sua família. Um homem rude, bruto, ignorante, ofensivo, tira a paz, o sossego de sua família. O marido e a mulher, o pai e a mãe, eles precisam ter equilíbrio emocional um com o outro e ambos com os filhos, mesmo enfrentando situações difíceis. Quantas vezes, né? A gente enfrenta tantos problemas difíceis, financeiros, dívidas, problemas de saúde, preocupações. Às vezes está desempregado, a mulher está na TPM, filho dando trabalho, situações externas. Não dá para citar aqui a quantidade de situações que afeta as nossas emoções. Mas eu quero te dizer que independente do que esteja acontecendo, do que aconteça no seu lar, na sua vida, é preciso encontrar um ponto de equilíbrio, regular as suas emoções. Ninguém merece ser alvo da impaciência de alguém, gritar. O que eu te fiz para você estar sendo tão rude comigo? Estar tão impaciente, sendo tão grosseiro, grosseira, tão ofensivo? Você entende que isso é injusto? Nós precisamos aprender a equilibrar as nossas emoções. O Senhor, a presença do Espírito Santo, dá o fruto na nossa vida de amor, de fidelidade, de bondade, de mansidão, de equilíbrio, de domínio próprio. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Tenha equilíbrio. Não seja covarde. Enfrente os problemas do seu casamento e seus problemas. Tente melhorar. O casamento, ele deve ter o elo. O que deve prevalecer é o amor, é a sabedoria. Não é só a mulher tola que destrói a casa. O homem tolo também destrói a sua família. A mulher sábia edifica. O homem também tem que ter sabedoria. Pense numa atitude de sabedoria. É compartilhar com Deus as situações do casamento. É permitir que o Senhor faça parte da sua família. É permitir que o Espírito Santo de Deus seja o seu conselheiro. Tenha sabedoria. Busque equilíbrio. Busque a presença de Deus no seu lar para que haja paz. Busque os conselhos do Espírito Santo de Deus para que você tenha domínio próprio. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E eu quero encerrar esse vídeo. Se fez sentido para você, se falou ao seu coração, se te fez refletir, se essa palavra te abençoou, compartilha, curte. E
eu encerro te perguntando: o que está desequilibrado na sua casa? Dá uma olhada na sua família. Faça uma avaliação do seu comportamento, das suas atitudes, como você tem agido, reagido diante das situações, como você tem tratado o seu cônjuge. Se for necessário, peça ajuda, mas encontre um ponto de equilíbrio para que haja paz, para que o amor prevaleça, para que vocês sejam felizes e desfrutem de bons momentos em família. Que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria para viver em família. Que você tenha um casamento renovado no amor de Cristo.